Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Microfone Dourado. Estamos na presença de José Alberto Ferreira, Presidente da Associação de Futebol de Viseu, a quem agradeço o facto de nos conceder esta entrevista em mais um episódio do nosso programa desportivo. E começava já por perguntar, em direto ao assunto, de uma situação que também tem estado na berra desta Associação de Futebol de Viseu, que é o processo da futura Academia de Futebol. Como é que está esta situação? E depois também perguntar para que servirá esta Academia, se só para usufruto das seleções distritais, porventura também para outros, porventura para equipas aqui de Viseu. Queria que nos falasse um pouco então deste projeto inovador da Associação de Futebol de Viseu. Ora, eu é que agradeço a vossa visita, portanto, de facto, a Academia está a andar devagarinho, não tão depressa quanto nós gostaríamos que estivesse, portanto, se tudo estivesse a decorrer normalmente, portanto, provavelmente no final da próxima época estaria pronta, mas o problema é que é um projeto que envolve cerca de 1 milhão de euros e montar um projeto financeiro, portanto, desta envergadura, portanto, é complicado. Fizemos a primeira adjudicação, portanto, da obra, portanto, neste momento estão a decorrer, depois de fazer a limpeza do espaço e de, enfim, portanto, termos a noção de qual era a área, portanto, que estava disponível. Fizemos o projeto, submetemos-lo, portanto, à Câmara Municipal e neste momento estão construídos, portanto, como se pode ver, há fotografias já, portanto, no nosso relatório de atividades já constam algumas fotografias, portanto, com a evolução do projeto construtivo. Os balneários, portanto, toda a parte estrutural está feita, portanto, o valor desta primeira adjudicação é à volta de 100 mil euros e, portanto, praticamente falta fazer, portanto, apenas os sanitários no outro extremo. Portanto, há ali que rever um bocadinho o projeto, porque vamos ampliar um pouco aquilo que era o espaço desportivo, um bocadinho mais para a estrada, para conseguirmos encaixar lá dentro os 2 campos relevados, agora não um de futebol de 9 e outro de futebol de 11, os 2 de futebol de 11, porque à medida que as coisas vão avançando, portanto, nós, e respondendo-lhe já um pouco à sua segunda questão, portanto, isto não é um projeto que vai ser exclusivamente utilizado pela Associação de Futebol e nós vamos lhe dar utilidade, portanto, quer ao nível das seleções distritais, quer ao nível do trabalho dos nossos árbitros, quer ao nível dos cursos de treinadores. De qualquer maneira, portanto, há ali espaços mortos. Portanto, aquilo que nós vamos procurar fazer, portanto, e neste momento ainda não temos um projeto completamente definido, são 2 campos de futebol de 11. Provavelmente será o campo principal será em relva natural. E para quê? Portanto, para que possamos, portanto, protocolar com as entidades hoteleiras de Viseu a possibilidade de fazerem estágios cada determinado tipo de equipes que são procuradas, mas que, de facto, a escassez de infraestruturas desportivas, portanto, a nível de Viseu, portanto, leva a que, portanto, isso tenha de ser rejeitado. Portanto, o Montebello tem condições ótimas para fazer estágios, mas não é no campo dos Trambelos que o vai fazer, portanto, porque ele é praticamente insuficiente até para o próprio Lusitano Futebol Clube, o Lusitano de Vilmoinhos. Portanto, há que criar infraestruturas. O Fontelo também sabemos que padece de algumas maleitas, portanto, desde logo o estádio principal, portanto, neste momento nem condições terá, portanto, para a prática desportiva da segunda Liga ou da Primeira Liga, eventualmente se o Académico ainda há uma réstia de esperança, portanto, para que possa subir. Portanto, e se isso acontecesse, portanto, o Académico teria de procurar alternativas para jogar fora de Viseu, portanto, porque neste momento o Fontelo, portanto, não satisfaz essas condições. Portanto, para além da enorme densidade desportiva que temos em termos de Viseu, em termos de clubes, e é uma tragédia todos os fins de semana, portanto, nós fazermos a alocação dos espaços aqui de Fontelo para albergar todos os jogos que temos. Portanto, aliás, um dos problemas que existe, portanto, ao nível distrital, e que eu procuro estar sempre informado e procuro falar com os diversos clubes, aquilo que os clubes de fora do Concelho de Viseu se queixam é que quando vêm jogar a Viseu ao fim de semana,
nunca sabem quando é que daqui saem. Se for o último jogo a ser feito no Fontelo, ele corre o risco de atrasar 1 hora. Porque há um atraso de 10 minutos, e os miúdos ficam, de facto, aqui à espera de jogar, portanto, 1 hora depois e no inverno. Isto é de veras complicado. De maneira que a Academia, enfim, num projeto mais realista, portanto, em 2020 estará concluído. É evidente que este ano, portanto, vai levar um grande avanço. Nós vamos procurar que até ao final de 2018 tenhamos toda a parte fechada e depois vamos ter, porque são investimentos demasiadamente vultosos e a Associação não tem capacidade financeira, portanto, para fazer isto. Portanto, vai ter que estender a mão à caridade de várias entidades, ainda para agravar tudo isto, de cada vez que nós fazemos um pagamento de uma tranche ao empreiteiro, temos de pagar 23% de IVA, que me fica aqui atravessado na garganta, quer dizer, nós já temos alguma incapacidade para realizar um investimento. Ainda ter de suportar 23% de IVA, isto é de veras complicado, quer dizer, portanto, eu acho que, enfim, quem sou eu, mas de qualquer maneira eu acho que o Governo devia olhar para estas questões, porque, de facto, o IVA aqui pesa brutalmente sobre... E nós estamos a prestar um serviço social. Sente-se um presidente satisfeito por ter 2 formações deste distrito nos patamares mais elevados do futebol português? O grau de satisfação é sempre um bocado quando o indivíduo pretende ter sempre mais, portanto está sempre insatisfeito. O objetivo era ter o Tondela, ter o Académico de Viseu na primeira divisão e se calhar ter o Lusitano de Vilmoinhos na segunda liga. É evidente que isso já será pedir demais, portanto, no atual contexto em que vivemos, portanto, porque eu costumo dizer que a crise que sofremos nos últimos tempos, o futebol não passou incólume a ela, portanto, o futebol também sofreu com a crise e verificamos, portanto, que sendo as autarquias locais, e eu quero aproveitar aqui e faço sempre publicamente, quero aproveitar aqui para dizer que grande parte daquilo que é o movimento do futebol em termos nacionais e, sobretudo, a nível distrital, deve-se fundamentalmente ao apoio que as autarquias fazem às associações e aos clubes filiados. Portanto, não fora isso e tínhamos um futebol ainda mais pobre. De qualquer maneira, portanto, também aqui dizer que, apesar de tudo, portanto, as autarquias têm diminuído os apoios aos clubes. E também por isso, os clubes também não têm sabido interpretar isso. Portanto, muitas vezes gastam mais do que aquilo que... Portanto, hoje é fundamental planear e orçamentar as atividades. Portanto, e muitas vezes, portanto, e eu debato-me aqui com este problema depois. Tenho de andar aqui a fazer o papel do quilas do mal da fita, andar a fazer cobranças. Qualquer dia tenho que ter aqui o homem do fraco para ir fazer cobranças aos clubes. Portanto, eu não lhe vou dizer qual é a dívida dos clubes da associação, mas isso hoje se todos hoje, portanto, solvessem as suas dívidas, daria-me um conforto extraordinário para prosseguir na primeira questão, que era a academia. E nós temos de procurar não só regular aquilo que é o futebol, mas também regular às vezes aquilo que é alguma insensibilidade para as questões financeiras dos vários dirigentes desportivos. Portanto, e temos de andar aqui a fazer este papel de equilíbrio. De qualquer maneira, portanto, nós temos um tecido económico, portanto, de alguma forma não muito intenso e também com alguma insensibilidade por parte das empresas e até das próprias autarquias. Porque o investimento que se faz no futebol é muitas vezes, portanto, multiplicado, porque o futebol tem este efeito desmultiplicador e de promover, portanto, as próprias regiões. E eu apelo aqui aos autarcas, sobretudo àqueles que têm clubes, portanto, com alguma projeção, que muitas vezes vale mais investir no futebol de uma forma paulatina, também não podemos dar tudo, mas fazer algum investimento, porque isso vai ter repercussões do ponto de vista económico. O Tondela hoje é falado todos os dias. Tondela, quem é que conhecia Tondela antes de Tondela estar na primeira divisão? Hoje toda a gente sabe onde é que fica Tondela, porque
todos os domingos, há uma transmissão televisiva pelo menos de 15 em 15 dias, portanto há flashes sobre a equipe do Tondela, o próprio Académico na segunda Liga, portanto tem transmissões televisivas e isso, portanto, dá a conhecer a própria região. E o facto de vir gente, não tanta como aquela que antigamente acontecia, porque hoje também, devido ao encharcar do futebol nas televisões, portanto as pessoas vêm menos. De qualquer forma, portanto, as pessoas vêm, consomem, almoçam, jantam, tomam um café, tomam uma bebida, portanto, e isso cria alguma dinâmica em termos regionais. Portanto, e eu acho que todos devem verificar que para o futebol é também um fator de criação de riqueza em termos locais, portanto, e de potenciação de novas atividades em termos locais. Portanto, isso é de veras importante. Para o ano, provavelmente, vamos ter o Visa 2001 na primeira divisão de futsal. Portanto, isto também vai trazer transmissões televisivas, portanto, de jogos, etc. Portanto, quem é que conhecia o Fundão aqui há uns anos atrás? Portanto, para além da cereja maravilhosa que tem, eles têm uma equipe consolidada na primeira divisão, portanto, que torna conhecida toda aquela região, portanto, Castelo Branco, Covilhã, etc. Portanto, isso catapulta, portanto, também as regiões, portanto, para novos patamares do conhecimento. Eu iria tocar neste ponto mais à frente, mas tendo em conta aquilo que disse agora, vou puxar já esta conversa. Temos aqui dois casos que, apesar de serem distintos, acabam por ser idênticos em certa parte. Que falamos do Sporting de Lamego e do Visa 2001, duas equipas que vieram já dizer recentemente que podem ter a sua ida para a primeira divisão do futsal nacional e para o Campeonato de Portugal em risco, tendo em conta os apoios escassos que recebem, principalmente, e queixam-se das autarquias. Como é que tem acompanhado estas duas situações e como é que a Associação de Futebol de Viseu tem que intervir para poder ajudar os seus associados, mas também, de certa forma, manter uma amizade cordial com os municípios? Ora bom, a Associação procura interagir, portanto não vai intervir nestas situações. Isto são decisões que cabem aos clubes. É evidente que o Sporting de Lamego, infelizmente, já não vai participar, portanto já foi dada essa oportunidade ao Penalva de Castelo, não é? Ao Sport Clube Penalva de Castelo. Portanto, não vai, portanto, e eu no dia em que foi tomada essa decisão, estive, por mero acaso, na Câmara de Lamego, portanto, a pedido da Sra. Vereadora do Desporto, para uma outra situação. E as opiniões também são divergentes, portanto, entre as próprias pessoas. Há pessoas que gostariam de deixar, também sei, no passado fim de semana, tive a oportunidade de estar em Castro Daire, portanto, com o antigo treinador, já podemos dizer assim, do Lamego, portanto, também ficou frustrado de subir e depois não poder ir disputar o campeonato. Portanto, é evidente que eu compreendo de alguma maneira, portanto, o Sporting Clube de Lamego. Compreendo também a autarquia, porque todos sabemos que a autarquia, portanto, tem alguns problemas financeiros, também não pode, mas, enfim, há outra, se calhar, com um bocadinho de esforço, podiam ter chegado ali a um consenso. É evidente que o Sporting de Lamego é um dos clubes mais devedores da Associação. A atual Comissão Administrativa, portanto, tem feito um esforço no sentido de vir debelar, portanto, essa questão, e eles estão empenhados neste momento em, de certa forma, ultrapassar as situações financeiras que não foram criadas por eles, mas foram criadas no passado, talvez por algumas megalomanias, portanto, das pessoas que lá estiveram, ou de alguns desvios financeiros para outros fins que não aqueles que tinham a ver exclusivamente com o futebol. Portanto, e isso eles agora estão a tentar credibilizar o próprio Sporting de Lamego e não se aventurar, portanto, em determinado tipo de questões. Porque, quer queiramos, quer não, portanto, e apesar de nós termos um campeonato distrital de divisão de honra extremamente competitivo, que muitas vezes não deixa nada a dever, portanto, àquilo que é o CNS no atual contexto. É evidente que no próximo ano as questões vão ser mais competitivas, porque são menos sérias, mais alargadas, portanto, isso vai criar outro tipo de condições, mas isso exige algum envolvimento financeiro. Portanto, e eles, enfim, fizeram as contas e entenderam que não se deviam aventurar aí porque o endividamento atingiu o máximo. Portanto, e são pessoas conscientes. Eu considero. Agora, também há uma coisa que
que eu quero aqui dizer. Portanto, eu penso que o futebol tem de emagrecer um bocadinho em termos financeiros. Não será regredir, mas terá talvez que voltar um pouco àquilo que foi no passado. Portanto, jogar um bocadinho mais por amor à camisola. Portanto, eu penso que se exagera muitas vezes no pagamento. Portanto, acho que se profissionalizou demasiado aquilo que é amador. Já falou aqui um pouco do futebol, mas relativamente à situação mais recente nas últimas horas do Viseu 2001, em colocar em causa também a sua presença na primeira divisão, o que é que poderá dizer sobre este facto, do que já pôde apurar dos dirigentes? Eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Portanto, eu penso que isto poderá ser talvez alguma forma de pressão para que as entidades, portanto, se juntem e solidarizem com o próprio Viseu 2001. Eu penso que vai haver aqui, há de haver o bom senso necessário por parte de todos, no sentido de não deixar, enfim, esvair um sonho que foi morrendo na praia ao longo dos últimos 4 anos e que se concretizou na época passada. Inclusive, nesta situação, temos já verificado, até mesmo nos próprios comunicados feitos pelo clube em questão, até mesmo em termos de comparações com orçamentos de outros clubes da cidade, que não no futsal, mas no futebol. Enquanto máximo dirigente da Associação de Futebol de Viseu, que tem na sua alçada o futsal e o futebol, como já falámos, não sente assim um pouco de mágoa que às vezes os clubes entrem em comparações uns com os outros? Eu nestas questões da concorrência, eu acho que a concorrência deve ser saudável. E para que uma concorrência seja saudável, deve haver cooperação. As pessoas não podem andar a espetar alfinetadas uns dos outros. Devem cooperar entre si. E devem procurar ser solidários. Quando se entra em comparações, eu acho que não... porque há critérios. E repara, os critérios de Viseu serão diferentes dos de Lamego, serão diferentes dos de Castro Daire. Portanto, quem decide são os autarcas, portanto, e eles têm critérios diferentes de decisão, portanto, em função das próprias idiosincrasias regionais que têm. Portanto, nós não podemos estar aqui, enfim, muitas vezes a fazer comparações entre a Câmara A, a Câmara B, o Clube A e o Clube B. São realidades distintas. Repare, se calhar há determinados clubes aí em concelhos do interior que conseguem ter apoios, até nos próprios imigrantes, ter uma determinada associação onde fazem determinado tipo de convívios que gera alguma receita que é canalizada para os clubes. Portanto, eu penso também que os clubes devem ter o engenho e a arte deles inventarem as suas próprias receitas. Não podem ficar à espera que lhe caia no regaço todo o subsídio da Câmara. Têm de ir à procura das coisas. Portanto, devem ser proativos, devem ser empreendedores. Está muito na moda agora o empreendedorismo. Portanto, eu acho que as pessoas devem ser empreendedoras e elas próprias irem à procura, terem a capacidade de inovar na forma como arranjar receitas. Porque inventar... Eu se tivesse que estar à espera das receitas da associação, de certeza absoluta que não me abalançava naquele complexo. É uma dor de cabeça para mim. Os meus cabelos brancos, qualquer dia não tenho nenhum preto, não é? Portanto, mas, tenho de arranjar aqui forma, temos de... Às vezes passamos aqui a discutir onde é que vamos arranjar o dinheiro para o dinheiro de aparecer. Outro assunto que já tocou aqui ligeiramente e que também acaba por ser recente, toca-se com esta situação do Académico de Viseu, que está a tentar ainda na Secretaria alcançar a subida à primeira divisão depois daquele imbróglio com o Santa Clara. Como é que vê esta situação toda e qual é que é as posições que a Associação de Futebol de Viseu tem que tomar perante a Federação Portuguesa de Futebol e em representação dos seus clubes? Bom, a Associação aqui pouco tem ou nada a fazer. Portanto, há regulamentos, há regras a cumprir. Do meu ponto de vista, portanto, acho que há uma clara violação, portanto, de um artigo do regulamento que dará necessariamente perda de 2 pontos, de 2 a 5 pontos, portanto, ao Santa Clara, pelo facto de não ter utilizado os jogadores de sub-23, ou de os não ter inscrito, portanto, ou diminuía, portanto, o número de participantes, portanto, na lista de jogo desse mesmo número, não o fez. E não foi apenas uma vez, foram pelo menos 3 ou 4 vezes. Portanto,
Se isso aconteceu, acho que devemos... Agora, também, nada disto seria discutível hoje se o Académico, durante 4 jogos em casa, não tivesse feito apenas um ponto. Ok? Portanto, tudo isto são as incidências do... Agora, não pode a Associação, nem a própria Federação, podem fazer nada aos órgãos competentes de justiça. Penso que isto agora já está no Tribunal Arbitral, acho que os campeonatos estão suspensos. Vai haver o sorteio no próximo dia 6, portanto, 2 a 8 dias, em Coimbra. Vai haver o kick-off da Liga, portanto, eu estarei lá. Agora, vai haver sorteio, se os campeonatos não estiverem determinados, portanto, ou vai haver sorteio condicionado, vai haver uma hipotética equipa A, B, portanto, que será o Académico ou Santa Clara na primeira divisão, será o Braga ou a União na segunda Liga. Pá, não sei, portanto, isso aí vamos deixar, portanto, àqueles doutos conhecedores das leis, portanto, que são os tribunais arbitrais, portanto, e os indivíduos do Conselho de Disciplina decidirem. Portanto, isto, enfim, às vezes, eu não sou jurista, portanto, e às vezes não consigo, embora tivesse de ter estudado algumas cadeiras de Direito, e para mim as coisas são claras, ou são ou não são. Mudando aqui um pouco de tema, falamos na altura da sua recandidatura, apontava para uma recuperação financeira dos clubes como o seu principal objetivo para este mandato. Há pouco também reparámos que, se calhar, as dívidas dos clubes da Associação ainda não estão tão atenuadas, se calhar, como gostava que estivessem. Não estão atenuadas, mas vamos tomar medidas para que haja algumas regras aqui a serem impostas, inclusivamente penalizações do ponto de vista desportivo. Este ano já tivemos que tomar uma atitude um bocadinho drástica, que foi, enfim, impedir um clube de participar, portanto, durante um fim de semana, portanto, numa prova. Portanto, vamos fazê-lo mais vezes, portanto, caso haja prevaricações. Aliás, há uma regra que implementamos. Qualquer clube que tenha dívidas da época 2017-2018 não se poderá afiliar enquanto não solver as suas dívidas. Portanto, isto já saiu em circular, isto já é público, já saiu em circular para os clubes, todos têm conhecimento disto. Portanto, não podemos, de forma alguma, portanto, permitir que eu costumo dizer, eu não vou fazer dumping desportivo. E aquilo que tem acontecido ultimamente é que estamos a fazer, de alguma maneira, dumping desportivo. O que é que isto quer dizer? É que o clube a quem são dadas determinado tipo de facilidades tem outro tipo de capacidade desportiva para ir contratar atletas, não pagando à associação ou ficando a dever à associação. Para isto não vamos fazer. Nós estamos aqui para promover a ética e o fair play desportivo. Se tivéssemos a permitir isso, estaríamos a trair, portanto, estes 2 princípios fundamentais. E isso não vamos fazer. Acredita que poderão estar, então, clubes em risco de participar nos campeonatos? Eu creio que não, portanto, porque nós também nós não vamos apertar o pescoço, não vamos deixar que as pessoas respirem. Vamos sempre deixar um intervalozinho para respirar. Agora, as dívidas da época anterior têm de ser pagas. As dívidas do passado, vamos fazer um acordo de pagamento com eles, que tem de ser cumprido. Quando não for, vai haver penalizações. Ok? Portanto, isso resultou o ano passado num clube aqui da Associação. Portanto, e não há compra de mais passivo, ou seja, não vamos permitir, não vamos dar a facilidade a este clube para pagar aquilo que são os seus encargos normais diariamente, de ficarem a dever. Tem de pagar ou adiantadamente ou na semana imediatamente a seguir. Depende do seu historial enquanto devedor. Muito bem. Falando ainda aqui de temas alguns mais breves, quanto ao futebol e ao futsal de formação, acredita que se está a trabalhar bem atualmente aqui no Distrito de Viseu? Acredito que já se está a trabalhar melhor, mas que se irá trabalhar muito melhor, quer ao nível do futsal, quer ao nível do futebol. Repare, portanto, tem sido muito falado ultimamente, portanto, a certificação das escolas de formação, a certificação dos clubes. Portanto, nós neste momento podemos dizer que, para além do Tondela, que foi o primeiro a fazer isso, portanto, temos neste momento já o Viseu 2001 ao nível do futsal e temos o Académico de Viseu, embora com alguns constrangimentos. E no futuro, portanto, todos os clubes, portanto, para usufruírem, portanto, daquilo que são
as vantagens que poderão eventualmente advir de uma certa transferência de jogadores, eles têm de estar certificados. Aliás, qualquer clube, portanto, para fazer contratos profissionais, portanto, com jogadores, portanto, tem de ter certificação. Portanto, e isso vai levar a que todos os clubes tenham de começar a apostar um pouco nisso. Falando agora também de outra situação que tem estado cada vez mais na berra do futebol e futsal, é a ascensão do género feminino no que toca ao número de praticantes e também à forma como as próprias seleções nacionais vão cada vez mais marcando presença nos campeonatos mais importantes. Perguntava como é que tem sido o número de praticantes em termos de equipas no distrito no que toca ao futebol e futsal feminino e como é que vê o evoluir do género feminino aqui no distrito. Com alguma expectativa, portanto, o crescimento não tem sido aquele que nós gostaríamos de ter, apesar de termos aqui connosco, portanto, o selecionador nacional de futebol feminino. De qualquer maneira, portanto, eu penso que com mais um exemplo que foi dado, e neste caso também pelo Viseu 2001, que se tornou campeão nacional da Taça Nacional de Futebol Feminino em Sub-15, espero que isto seja o fermento que vai germinar a nível do sítio. Aliás, há uma proposta também inserida num projeto de articulação entre a Federação e as associações, que é lançar um desafio a cada Presidente de Câmara, que é ter uma equipe de futebol feminino, seja de futsal, seja de futebol de 7, seja de futebol de 11, em cada concelho. Portanto, isto seria ótimo se nós conseguíssemos arranjar 24 equipes a nível do distrito. Isto seria ótimo, porque a partir isto é uma bola de neve que, enfim, começa no cume da montanha, portanto, à medida que vai rolando, vai trazendo mais neve e quando chega cá em baixo é capaz de arrasar. Portanto, nós nunca teremos uma competitividade muito grande ao nível das seleções se não alargarmos a base de apoio. Portanto, e o objetivo da Federação é alargar essa base. Portanto, é passar, neste momento acho que já está com 180 mil praticantes de futebol, portanto é atingir até ao final do ano os 200 mil. A caminho do final, gostava também de falar de outra componente importante, que é a questão da arbitragem. Será que vai ser possível, num futuro breve, termos alguém da arbitragem aqui de Viseu a ajuizar jogos da primeira divisão a nível de futebol? A nível de futsal nós já temos. Não é? A nível do futebol feminino temos 3 árbitros, não é? E temos uma árbitra internacional. Não sei o que é que se passa. Não sei. Portanto, eu costumo dizer aqui aos árbitros que eles têm de trabalhar muito mais que os outros para chegarem lá em cima. Este fim de semana vão decorrer estágios de promoção. Esperemos pelo menos ficar lá com 1 ou 2 estagiários, portanto, para no próximo ano, portanto, tentarmos chegar mais longe. Mas isto é um trabalho que é muito, não é uma coisa que o indivíduo dê uma estaladela deles e as coisas apareçam. Portanto, isto é preciso muita formação, muita persistência, enfim, muita capacidade de sacrifício por parte dos árbitros, porque, enfim, eles hoje, apesar de terem uma profissão cá fora, enquanto não atingem os patamares da primeira divisão, têm de sofrer muito, têm de trabalhar muito, têm de não errar. É complicado. A infalibilidade, portanto, é muito complicado. O indivíduo são 3 componentes. É a componente física, é a componente intelectual e a componente psicológica. Portanto, eles têm de ser fortes nestas 3 áreas. Portanto, e muitas vezes não é fácil conciliar, portanto, uma vida profissional com isso. Portanto, é evidente que a partir do momento em que atingem determinado patamar, eles passam a ser quase profissionais. Mas depois também acontecem situações destas, que é aquilo que eu questiono de vez em quando em fóruns mais alargados. O que é que vai acontecer ao indivíduo que é profissional, que deixou uma atividade e que depois desce na arbitragem? E este ano tivemos um caso em Vila Real. O que é que as pessoas vão fazer? Portanto, as pessoas nunca podem ficar completamente desligadas da sua profissão. Portanto, é evidente que há alguns privilegiados que, enfim, conseguem lá chegar acima, portanto, e mantêm-se, mas não são muitos, porque também nós temos assistido ultimamente a que alguns árbitros credenciados, hoje, a forma como as pessoas têm toda a sua atividade escrutinada, portanto, hoje já nos conseguem esconder erros durante muito tempo, não é? Portanto, e nós tivemos alguns árbitros nomeados a nível nacional que este ano desceram de divisão.
Temos assistido também a um surgimento de alguma violência, muitas vezes até motivado por aquilo que disse há pouco, do clima que se vive muitas vezes no que toca à comunicação dos clubes e desses tais paineleiros em termos da forma de tratar a comunicação, e muitas vezes como se confrontam contra a arbitragem. E numa entrevista realizada antes deste seu mandato ao The Sport, referia que não era difícil arbitrar em Viseu. Mantém que após esta situação toda e esta violência que se tem verificado, que não seja difícil arbitrar aqui no Distrito de Viseu? Sabe que isto é quase como um processo inflamatório, portanto, isto nós tivemos, infelizmente, esta época não houve incidentes. Agora, é mais difícil agora arbitrar em Viseu do que arbitrar na Primeira Liga, porque a Primeira Liga tem vídeo-árbitro, o VAR, que custa muito dinheiro à própria Federação Portuguesa de Futebol. Esse dinheiro que gastam no ano dava-me jeito para acabar a academia. Não é? Portanto, mas nós temos hoje ao serviço, qualquer dia nem é preciso o árbitro, as novas tecnologias fazem tudo. Não é? Mas não foi por isso que diminuiu durante esta época, portanto, as discussões à volta dos lances. Continuou-se a discutir a discussão do VAR, é evidente que o foco saiu do árbitro, passou um bocado para o VAR, mas continua-se a discutir e a criticar e indivíduos que devia ser calado à boca por isso, simplesmente para não inflamarem mais isto. Porque são autênticos vírus que estão a inflamar tudo isto. Portanto, eu não posso admitir para que passe 4 ou 5 canais. Eu já não consigo ver. Pague 4 ou 5 canais e veja indivíduos a falar mal disto e mal de tudo, e mal do futebol. Pá, estão a prestar um mau serviço ao futebol. Acho que não... Como há muitos dirigentes desportivos, infelizmente. Alguns já foram banidos, portanto espero que erradicados de uma vez por todas, mas que... e depois todas as situações que andam aí no ar, todo o clima de suspeição que em nada beneficia o futebol. Portanto, isto acho que devem ser tomadas medidas, até do ponto de vista legislativo, para sancionar, portanto, tudo isto, porque, enfim, que é mais, é molesto. Portanto, isto acho que já está a atingir estes patamares. Por fim, e para terminar, disse nesta entrevista que já referi antes de prosseguir este mandato, que este seria o seu último mandato. Mantém essa convicção? Mantenho essa convicção. Em 2020 haverá outra pessoa aqui. Portanto, eu poderei ajudar naquilo que puder, mas acho que já são muitos anos, acho que já não vejo as coisas com a lucidez que vi em 2003. Portanto, acho que é a altura de dar oportunidade a outros para... Até porque também isto... Vocês não imaginam, mas nós fazemos isto pro bono e por vezes deixamos a família a berrar em casa. Portanto, eu tenho uma sorte fantástica ainda não terem posto as malas à porta. Não dá. Portanto, acho que um indivíduo a certa altura também tem de... É evidente que eu gosto muito do futebol, nunca deixarei de estar ligado ao futebol, mas, enfim, são quase 15 anos, portanto, ou são 15 anos, serão 16 no final do mandato, 16, 17, é a altura de... Eu neste momento já vai ser difícil haver alguém que me bata, portanto, em termos. Portanto, se nós olharmos para o historial da Associação de Futebol de Viseu, todas as pessoas faziam um mandato, no início era 2, 3 anos, portanto, nunca ninguém se perpetuou aqui. Qualquer dia sou um ditadorzinho aqui, portanto, ainda me pode chegar o vírus Bruno, pá, e eu começo aqui a complicar isto tudo. Não quero de forma alguma, portanto, enviesar a democracia nas associações. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela entrevista. Obrigado eu pela vossa simpatia.